Então, pessoal, boa noite. Dando início aqui à nossa gravação, a nossa exposição aqui dos resumos das categorias teóricas que fundamentam o treinamento de habilidade psicológica. Eu, Sairo Silva, psicólogo do esporte, vamos falar hoje sobre o impulso imagético, ou seja, o poder da imagem na mente, e partindo da perspectiva de que sobre a ótica da psicologia cognitiva aplicada, base com que eu trabalho, a aprendizagem é a unidade principal de dinamismo e que fundamenta a mente humana, a psique humana, e a imagem é um dos seus suportes importantes, ok? Então, o impulso imagético, vou abrir aqui mais esse Semap Tools aqui, essa ferramenta Semap Tools, e para mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Estão vendo aqui o impulso imagético. Vou mostrar para vocês essa figura aqui, esse borrão. Talvez muitos de vocês conheçam, já viram falar, ou já se submeteram a ele para analisar. Isso aqui é o teste de Rorschach. O teste de Rorschach é um teste projetivo de personalidade criado há muitos anos atrás, há décadas atrás, bastante utilizado. Ou seja, ele parte da perspectiva, que é a perspectiva psicanalítica, principalmente, de que a mente humana ela se projeta e o inconsciente se projeta, e através da interpretação das imagens principalmente. Então, só para emblematizar aqui, a pessoa vê isso aqui e é pedido a pessoa que está fazendo o teste que ele diga o que ele está vendo, entendeu? Então eu trouxe aqui só para emblematizar essa parte, ok? Então a imagem é fundamento da mente. Aqui no caso do teste do Rorschach, ele projeta pontos importantes, os impulsos inconscientes e traços de personalidade do ser humano. Valeu? Vamos para frente. Então, como eu tenho sempre dito, a gente está explicando essa base teórica da psicologia cognitiva aplicada no trabalho com THP, treinamento de habilidade psicológica, e fazendo um resumo. Aqui eu trouxe 3 fatores importantes dentro da questão do impulso imagético. O primeiro que a gente traz aqui para vocês é que, de início, todo estímulo gera uma imagem mental. Já disse e repito para vocês, todo estímulo, toda sensação de qualquer sentido, de qualquer órgão dos sentidos, ele gera uma sensação de imagem, ok? Se eu falar a palavra carro, na mente de vocês, sob a questão pessoal, a individualidade de cada uma pessoa, vai surgir a imagem de um carro. Se eu falar a palavra praia, vai surgir também outra imagem. Se eu falar a palavra trabalho, vai surgir também outra imagem, assim por diante. Aqui eu fiz 2 videozinhos aqui que eu estou falando desta parte. Vejam aqui. Primeiro, o que eu estou dizendo aqui. Bola. Ok? Todo mundo fotografou aí a imagem de alguma bola, de um campo de futebol, de uma viagem que fez, de um jogo que participou, do seu time favorito. Segunda palavra, praia, e assim por diante. Um fato positivo também, uma viagem, uma praia que conheceu, uma fotografia, uma roupa, um traje de banho, uma natação que fez, uma viagem de barco, um problema, a imagem também relacionada a algum problema, a alguma dificuldade, e assim por diante. Terceira palavra, carro, automóvel. Então as palavras vão gerando imagem, porque em qualquer canal sensorial aqui eu estou falando e estou escrevendo, ou seja, o auditivo para vocês e o visual também para vocês, gera automaticamente uma imagem. Todo ser humano, qualquer ser humano, o primeiro impulso da informação vem pela imagem.
ok? Dando sequência, complemento desse vídeo, é outro vídeo aqui, o vídeo número 2 aqui, complemento. A gente fala aqui da questão da ancoragem emocional. O emblemático disso e o fundamento disso é que o primeiro impulso é a imagem, e o que vai marcar as imagens, o que vai ajudar no processo de atenção e percepção, ou seja, transformar essa imagem em uma percepção, ou seja, uma atenção que é qualificada, é a memória emocional relacionada a isso. Então, todas essas palavras que eu disse aqui, essa expressão, por exemplo, eles estão de alguma forma relacionados com o individual de cada um dentro da memória emocional e também afetiva. Então, tanto as coisas positivas como as coisas negativas. Há quem diga, pesquisas apontam, que os fatores negativos, as emoções negativas até ancoram mais. Por isso que as pessoas enfrentam tantos problemas, porque a memória emocional negativa é mais renitente. Ok, pessoal? Essa questão da ancoragem das imagens na emoção é muito importante. E não é menos importante ou diferente na área esportiva ou da prática do exercício. Talvez até mais em algumas circunstâncias, porque envolve muita coisa de superação. Envolve muito de superação. Então, imagine um jogador de basquete que ele tem na mente dele, na emoção dele, vinculada à emoção negativa, à imagem negativa de um arremesso que ele erra em uma disputa, em um campeonato. Tem que trabalhar essa imagem negativa pelo THP, pelo treinamento de habilidade psicológica, para se juntar ao treinamento físico e ao treinamento da técnica e a questão da inserção social, da interação social. Tem que somar isso a um treinamento de habilidade psicológica que viabilize pegar esse conteúdo, essas imagens que são negativas sob a perspectiva emocional, ou seja, da perda, né? Ele foi batido ali, o emocional dele caiu porque perdeu, porque errou uma cesta que ele não errava. Transformar isso aí dando outra roupagem, trabalhando a autonomia, trabalhando a confiança, fazendo determinadas estratégias que a gente usa aqui para que ele transforme essa vivência negativa em uma vivência mais positiva, com mais autonomia para ele enfrentar. Porque essas imagens, na realidade, elas se transformam nas memórias. E essa ancoragem, tanto da memória positiva como a memória negativa, até mais a memória negativa, ela às vezes se torna mais renitente, porque o lado negativo, ele mexe mais. Ele mexe mais porque nós estamos em um mundo que ainda impera muita incompreensão, impera a inveja, né? Impera assim a provocação. E no esporte você pode acertar muito, mas quando você erra, a tolerância em alguns casos é praticamente zero. E se não tiver emocional bom, o indivíduo cai, a equipe cai. Então o THP é muito importante, partindo da perspectiva de que a produção de memória e as boas aprendizagens vem das imagens que você recebe. Mas essas imagens, elas precisam serem ancoradas em uma dimensão do emocional positivo, sabendo que as coisas negativas exigem, mas que a superação é um ponto importante que a pessoa pode alcançar para sobressair, para se desvencilhar dos desafios e avançar, ok? O segundo ponto aqui é que o impulso imagético é a principal via de estímulo em todos os órgãos de sentidos a partir das sensações. Já se tornou até repetitivo o que eu estou falando. E naquele primeiro vídeo que eu mostrei aí, eu mesmo falando,
uma palavra gera uma imagem. No caso, quando eu estava falando, que foi aqui nessa minha sala de atendimento também, que eu estava falando, em uma das minhas salas aqui, a palavra carro, a palavra praia, né? O som, o impulso, a sensação auditiva e visual, porque estava escrita lá no quadro, o quadro está aqui perto aqui. Ele causa, em quem está escutando, dentro da individualidade de cada um, né? Nessa infinitude, cada pessoa é infinita dentro do individual dela, uma imagem específica, tá certo? Então, mas não é só o auditivo que causa a imagem, não é só o visual que causa a imagem, o gustativo causa a imagem, ok? O olfativo causa a imagem, aí é que causa a imagem. Você sentir o odor de um perfume, de uma boa vivência que você teve, mas também se você sentir o odor de uma vivência de inquietação, uma vivência ruim que você teve, fica impregnado aquilo ali. Então, fica a imagem. Esse primeiro impulso vem com a imagem da cena que você vivenciou. E a cena, você pode estar nessa cena da imagem como um observador, ou seja, uma terceira pessoa, mas você pode também estar nessa cena como o ser, o indivíduo ativo dentro daquela cena, vivenciando aquela cena em você, e não você vendo aquela cena nos outros, em outro ambiente. Essa questão da imagem é muito forte. No treinamento de habilidade psicológica, você pega o praticante de exercício ou o desportista, o esportista, e você vai trabalhar nele resgatando as imagens positivas dentro daquela competição, dentro daquela prática de exercício, e atualizando, trazendo para essas imagens positivas, uma das técnicas, claro, tem várias técnicas, uma das técnicas é essa, trazendo para ajudar no resgate e na formatação das imagens negativas, renitentes que a pessoa tem também. Então tem várias técnicas, tem a estratégia de resolução de casos críticos, a reflexão na ação, tem, em primeiro ponto, as estratégias de relaxamento autógeno, tem a respiração diafragmática, bastante prática, tem a feitura e as estruturas de fazer os mapas cognitivos, tá certo? E assim por diante. E sobre o mapa cognitivo, é o terceiro fator que a gente vai falar aqui para vocês. A mente humana é aprendizagem. Eu já disse para vocês aqui. Se a mente humana é aprendizagem, nós, enquanto seres aprendentes, enquanto os seres mais avançados na evolução, a gente tem a linguagem, a gente tem a psique humana. Então, no final das contas, a psique humana de qualquer pessoa, claro, ela é uma configuração de mapas mentais, de mapas referentes à aprendizagem. Ou seja, mais relacionada ali com a questão emocional, com a questão afetiva, com a questão da interação social, dos desafios, da vida como um todo. Então, o mapa cognitivo é uma das ferramentas que a gente usa que viabiliza a demonstração para a pessoa própria e para o técnico, no caso o psicólogo que está acompanhando aquela pessoa no THP, para ver os insights que ela foi tendo. Então, por exemplo, estou trabalhando aqui para ajudar a pessoa a tirar aquela imagem negativa, aquele impulso imagético negativo de uma situação passada. Aí depois de tantas sessões, eu peço para ela fazer um mapa cognitivo. Daquele mapa cognitivo é uma oportunidade dela ter insight. O que é insight? É uma ideia. É uma ideia de avanço, é algo que você não sabia, mas estava a nível de inconsciente. E numa hora para outra, num estampido, num instalado, ela veio. Então, aquilo ali. Tá certo? O mapa cognitivo, independente de você usar como estratégia, como técnica, ele já existe. A todo momento, nós estamos, qualquer pessoa, sem nem saber o que é um mapa cognitivo, está redimensionando na mente dela as aprendizagens. E eles vêm através de imagem. Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo de um mapa cognitivo feito há um tempo atrás, num acompanhamento que eu estava fazendo. Aqui era um cidadão que a gente estava trabalhando com ele em determinado assunto, e a gente pegou uma parte desse mapa cognitivo em um dos insights que ele teve, que ele começou a falar em moradia, né? Que era um fator importante lá da vida dele e tal. Ele queria uma coisa
só de uma maneira e tal, e de repente ele foi tendo os insights, ele foi abrindo a mente, a gente foi trabalhando aquela questão dele fugir um pouco da emoção negativa, fazer uma releitura daquela emoção negativa, e ele foi dinamizando aqui. Ó, como dinamizou. Quando ele falava em moradia, que era uma coisa praticamente inalcançável para ele, ele depois foi vendo que a moradia é eclética. Nós temos aqui a palavra moradia, ela gera imagem. Gerou aqui uma imagem, ó, na mente dele, ó, de um apartamento bem moderno, urbano, mobilidade, bicicleta, meios eletrônicos, mas gerou também uma casa de campo grande, mais simples. Se lembrou da avó dele, de uma máquina de costura que ela tinha em casa, se lembrou de um fogão também antigo, mas se lembrou também de uma casa bem paupérrima, bem simples, né? Num lugarejo lá, bem distante, né? Falou de vestiário. Então, o mapa cognitivo, ele vai oportunizar a pessoa, quer ele fazendo um treinamento ou não, mas na vida natural dele, ele redimensionar as aprendizagens dele como uma estratégia para ele avançar na melhoria da mente, na tranquilidade, em viver melhor, em aprender melhor, em memorizar, ter boas, guardar mais as memórias mais positivas, tá certo? Eu tenho dito, e já falei em outro vídeo que eu fiz, que é direto o diálogo entre o cérebro emocional, o sistema límbico, e o cérebro frontal, ou o córtex pré-frontal, que é o racional, né? O sistema límbico mais ao centro do cérebro, através principalmente do hipocampo, guardando as memórias de longa duração, mas as memórias emocionais. E a memória emocional que está lá no hipocampo e na amígdala, não vou entrar muito nos detalhes aqui do cérebro emocional, para não complicar, as memórias negativas, elas estão agitando lá, elas estão porque a mente ela não dorme. Você dorme, mas a mente não dorme. O inconsciente não dorme. O cérebro não para quando você está dormindo. Entendeu? Então, ele trabalha direto com o cérebro pré-frontal, com o lobo pré-frontal, que é a razão. Então a gente está sempre aqui, ó, equilibrando a emoção pressiona e a razão puxa para cá um pouco, vamos equilibrar esse negócio. Você nem pode ser emocional demais, porque você se perde, mas você se perde também se você for super racional demais, você também não tem emoção nenhuma. Então é aquele equilíbrio, é aquela luta. No esporte é altamente importante. E no esporte, na prática do exercício físico, de desafio também, o impulso imagético é super importante, porque está no início, desde as sensações, por qualquer órgão de sentido, que o primeiro impulso que chega é como imagem, e vai se transformando em memórias, em percepções e aprendizagens, que é o sentido da vida, que é o sentido da vida mental, tá certo? Então, já estamos concluindo aqui. Eu trago para vocês aqui um vídeo bem interessantezinho. Eu participei final de semana passado da maratona de João Pessoa, fiz os 10 km, não fiz a maratona. E eu terminei os 10 km, fiquei conversando, gravava assim. Eu sou observador, sou um pesquisador, estudioso dessa área. Eu guardei um vídeo aqui que eu achei muito interessante da memória positiva que um cidadão, um homem na faixa dos 40 e poucos anos, das imagens que ele deve ter na mente dele, do desafio e da meta que ele conseguiu alcançar correndo pela primeira vez 42 quilômetros. E antes dele chegar, eu estava observando, estava a esposa dele bastante aflita e uma filha dele, adolescente, elas aflitas, porque não sabiam se eles iam chegar, porque não é brincadeira não. 42 quilômetros, ele fez em 3 horas e 57 minutos e alguns segundos. A largada foi às 4h30 da manhã, já se passava muito mais das 7 horas, 8 e tanto, e ele não tinha chegado ainda, e ela preocupada. Quando ele surgiu no visual dela, ela pegou um cartão que ela trouxe lá de casa, e com os dizeres: parabéns, o Alberto, e tal. Eu disse: essa aqui eu vou gravar. Peguei a GoPro e fui gravar, porque eu sou um terceiro ali, olhando aquelas imagens. Agora você já pensou a imagem positiva, o vivencial na memória dele positivo de aprendizagem que aquele cara tem?
dá aquela satisfação para as pessoas que ele ama, dele ter concluído uma maratona daquela, da filha dele, a esposa dele, dele cruzar a linha de chegada e tá lá registrado que ele fez sub 4 horas. Se ele fizesse assim 10 horas, ainda era muito bom, tá entendendo? Mas ele fez um tempo excelente para quem está fazendo a primeira. Aí eu estou mostrando aqui como o impulso imagético ele é importante, como a imagem. Essa experiência desse cidadão vai ancorar na mente dele fundamentos muito importantes. Vai ser a base para ele continuar na corrida, porque a esposa dele estava dizendo que não fazia muito tempo que ele corria não, fazia coisa de 1 ano e meio, 2 anos que ele inventou de correr, já pela uma orientação lá médica e tal, o pessoal orientou ele para correr e disse, não, vou fazer uma maratona. Então, essas imagens da mente dele, independente de ser gravado ou não, vão ser super importantes para ele avançar e melhorar ele e o entorno dele, a família dele, tá certo? Então eu vou passar o vídeo aqui só para vocês, compartilhar com vocês aqui a alegria dele. Olha a esposa dele aí. Eu vou filmar o Alberto. Ei, irmão, e aí? Cadê ela aqui? Ela aqui? Aê, meu amigo! Valeu, mãe! É por aí, né, pessoal? Então eu termino aqui essa parte aqui do impulso imagético, com essa bela imagem aí do Valberto terminando os 42 quilômetros, que não é brincadeira. E vamos para frente, tá faltando mais uma. No decorrer, certamente amanhã eu faço e compartilho aí com vocês. Valeu, boa noite, um abraço.